Ni hao, seus professores que falam sobre a China em podcast alheio. Tudo bem com vocês? Vamos aí assistir um vídeo do professor Jean, do canal Geografia, num podcast que eu não sei qual é. Enquanto o Brasil ainda vivia os povos originários, o verdadeiro aqui, tudo era mato, a China já era uma potência. Então, século XVI, século XVII, século XVIII, a China tinha o maior produto interno bruto do mundo. Sim. Era o país mais rico do mundo, claro, rivalizava ali com a Índia por conta do comércio, por conta da rota da China, por conta das fábricas A Rota da Seda, né? de porcelana, que era muito forte na China, por conta da agricultura chinesa, que já era desenvolvida em comparação da Europa. A China estava anos-luz na frente de todo mundo. A China era um país, cara, riquíssimo. Sim. Era a maior potência do mundo. Estados Unidos. Cara, Estados Unidos não era nada na fila do pão. Não, quando os Estados Unidos são criados em 1776, a China já tinha criado impressão há, sei lá, 500, 600 anos, sabe? Esse é o nível do absurdo. Não era nada. E a China já se mostrava uma grande potência. Mas, porém, entretanto, aí você tem alguns problemas, né, relacionados ao comércio entre China e Europa, que aí a China passa a entrar em declínio. Mas nesse recorte temporal que eu fiz, a China era a maior potência disparada, muito maior do que o Japão, maior. por exemplo. Não, a China era maior que qualquer coisa. A China era responsável por mais de 30% do PIB mundial sozinho. Que depois ultrapassa a China em determinado momento da história. Mas ali na Ásia em si, a única que rivalizava é a Índia. E me parece, já fazendo aí um salto na história, que essa rivalidade vai voltar, né, entre China e Índia. Claro, mas né? ali no século XVI, XVII, XVIII, a China era a maior economia do mundo. Bom, então a gente pode imaginar que o começo desse... Pô, essa bandeira do... não é bandeira, é na televisão. Vamos imaginar assim, desse primeiro declínio da China, aconteceu por conta dessas relações comerciais com a Europa, ou qual foi o principal ator, né, desse declínio da China nessa época? Cara, vocês que já estão há mais tempo no canal aí, que já conhecem, deixem aí nos comentários o que vocês acham que causou esse declínio da China lá no século XIX. O que vocês acham aí? Inclusive, né, deixa eu lembrar aqui, já se inscreve no canal, quem deixa like aí, quem não deixa like é fã do professor Rock, e vamos embora. Cara, ótima pergunta. Então a China era a maior economia do mundo. Na Europa, você tinha uma ilha em destaque, que é a Grã-Bretanha, que tinha ali o maior poder naval e militar. Tá? Estou falando lá, de novo, século XVII, século XVIII. E eles mantinham relações comerciais muito próximas. Então a China exportava para a Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha exportava para a China. Né? Eles mantinham ali toda a rota chinesa, toda uma relação comercial ali de modo equilibrada. Mas, porém, entretanto, um dos produtos que a Grã-Bretanha enviava, exportava para a China era o ópio. O ópio, que é utilizado aí para recreação. Recreação. Vamos chamar de recreação, né? Então, Mas era mesmo, né? Recreação. É um produto, né, que é retirado da seiva seca da papoula, que é utilizado tanto em medicamentos, tá, quanto também para recreação. Acho que você entendeu aqui no YouTube, eu não posso falar, né, para que servia o ópio de fato. E os ingleses, vou resumir como os ingleses... Mas era para recreação mesmo, né? Era para chapar a cabeça, né? Exportava isso demais para a China. E grande parte da população chinesa estava viciada nisso. Pô, ópio, grande parte, a população estava se perdendo. Aí o governo chinês falou assim, calma, vamos bloquear a exportação desse ópio. Consequentemente, impactou onde? Na economia britânica. Então, a balança comercial entre britânicos e chineses passou a ficar desigual. Porque os chineses passaram a exportar mais do que importar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O Império Britânico, eles compravam muita coisa da China, principalmente seda, porcelana e chá. Muito chá.
E a China só aceitava pagamento em prata. E essa prata era extraída da América Latina. Inclusive o dólar mexicano, em algum momento, era meio que moeda oficial aqui da China. Então, isso que criou esse desequilíbrio da balança comercial entre o Império Britânico e a China. O fato da China só aceitar prata. Nesse meio tempo, os ingleses começaram a pensar, bom, o que a gente pode fazer? O que a gente pode vender para os chineses, né, que eles vão querer comprar da gente? Em 1792, acho, 1700 e alguma coisa, eles mandam uma missão, esqueci o nome do cara, mandam uma missão para cá, para a China. Eles trazem um monte de presentes, eles vêm para, inclusive eles chegam na época do aniversário do imperador Qianlong, e os caras falam, olha, imperador, a gente quer vender umas paradas para você aí e tal, e aí vai comprar. E o imperador escreveu uma carta gigante pro rei George, acho que era rei George, e diz o seguinte: o nosso Império Celestial tem de tudo em abundância e não precisa de nada manufaturado por bárbaros. Assim, não é necessariamente dessa forma assim, ipsis literis, mas é bem parecido com isso, né? O cara tinha uma arrogância gigantesca porque eles achavam que eles eram o maior império do mundo, né? E eram mesmo. No início do século XIX, os ingleses começam a traficar ópio para dentro da China. Sabe? Não era comercializar, era traficar mesmo. Esse era o nome, tráfico de ópio. Não só eles, várias famílias dos Estados Unidos, principalmente da região de Boston. Os primeiros multimilionários dos Estados Unidos eram traficantes de ópio para dentro da China. Aí os chineses falam assim, não, isso não pode. Isso não pode, isso eu não aceito. Isso, E os chineses bateram o pé. E aí, cara, a questão militar, né, que os britânicos eram muito poderosos, principalmente na marinha, influenciou em toda a economia chinesa. Por quê? Os britânicos mandaram aí a marinha até a China e atacaram a China, dando início à primeira guerra do ópio. Não. E aí os chineses... Não. O imperador manda um emissário aqui para Guangzhou, porque os colonizadores safados, os estrangeiros, só podiam negociar em Guangzhou, numa pequena área de Guangzhou. E aí manda esse emissário para cá. Ele chega aqui, ele descobre uma carga gigantesca de ópio e joga essa carga no mar. Na época, existia a Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa privada, extremamente rica e poderosa, inclusive eles que dominaram a Índia por muito tempo. E os caras tinham a marinha de guerra deles aqui perto, que era muito mais avançada que a da China, porque lá atrás, quando o imperador Qianlong falou, olha, o nosso império já tem de tudo, a gente não precisa de nada de bárbaros, eles ficaram muito para trás. Ficaram para trás na questão de estrada de ferro, tecnologias marítimas e etc. Que a Inglaterra avançou muito. Então eles vêm aqui com os navios deles e começam a atacar a China. Perderam a guerra. Em 1839. Era meio que óbvio, né? Perderam a guerra. Não era meio que óbvio, porque a China era o maior império do mundo. Aí tiveram que abrir os portos para os britânicos, que aí começaram a lotar a economia chinesa de produtos, ópio, e também de ópio. Sim, que continuar exportando. O tráfico não parou. Ópio. Tráfico não parou. Os chineses tiveram que ceder territórios, cedeu Hong Kong. A ilha de Hong Kong. Passou a ficar nas mãos dos britânicos. Hong Kong tem um importante porto. Não, Hong Kong naquela época não era nada, né? Hoje é um importante porto. Também teve que pagar uma gigantesca indenização. Sim. A partir daí, a China começa a entrar em declínio. Já quando é isso? Já é aí século XIX. Tá, acabou só isso? Não, os britânicos deram o arremate final. Mas aí eles pediram ajuda para quem? Para os franceses, olha isso. Britânicos e franceses se juntaram na Segunda Guerra do Ópio. Eles não pediram ajuda. Um navio britânico estava passando ali perto da China, teve um incidente, né, com a marinha chinesa, e aí os britânicos falaram, calma aí, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Vocês estão me atacando?
Não. Sabe aquele Pearl Harbor? Sim. Vocês estão me atacando? Ah, é? Vocês estão me atacando? Não, peraí. tem nada a ver com isso. Então, peraí. E aí se inicia uma segunda guerra. Aí Não, nossa senhora, não tem nada a ver com isso. Tinha um navio chamado Arrow, Flecha em português. Esse navio estava aqui em Guangzhou. Se eu não me engano, esse navio estava traficando ópio e 12 membros desse navio foram presos. Só que lá na Primeira Guerra do Ópio, na parte do Tratado de Nanjing, que foi o tratado do fim da Guerra do Ópio, ficou acertado que existia a questão da extraterritorialidade. Isso significa que chineses não poderiam prender britânicos, não poderiam julgar britânicos. Vem na Segunda Guerra do Ópio, a China prende 12 caras. E depois de muita conversa, libera 8 ou 9 e mantém 3 ou 4 presos. Não lembro exatamente agora. E aí a Inglaterra fala, chega dessa palhaçada e bombardeia Guangzhou por uns 3, 4 dias. Nisso, tinha um missionário francês na província de Guangxi, que era uma província fechada para estrangeiros. Era proibido estrangeiro entrar lá, mas esse emissário resolveu entrar e esse missionário, né? E esse missionário foi morto. A França, que já estava aqui do lado, né, no Vietnã, Tailândia, Camboja, a França vê isso e olha, tá aí a minha desculpa para invadir a China também. Não é que a Inglaterra pediu ajuda. A França viu essa desculpa e se juntou. Não só a França, os Estados Unidos e a Rússia, porque eles viram, opa, tá na hora da gente avançar para cima da China, ou a Europa vai dividir a China assim como eles dividiram a África. foi, né, vamos falar assim, a voadora no pescoço dos chineses, né? Aí a China entra num grande declínio mesmo, porque os britânicos vão pedir mais território, vão abrir ainda mais o comércio chinês para produtos europeus, que isso impactava o comércio na China, e também mais ópio para a população. Sim. E aí foi que a China começa a entrar num declínio gigantesco. Gigantesco. Ela vai começar, né, a respirar politicamente e não economicamente quando se inicia a Primeira Guerra Mundial lá na Europa, porque aí o foco mudou. O foco britânico e francês não ficou mais direcionado para a Ásia e para a China e ficou direcionado lá para a Europa. Foi aí, cara, que a China entra em declínio e, foi mais de 3 séculos aí a maior economia do mundo. Assim, na verdade, em 1911, tem a Revolução Xinhai que derruba a dinastia Qin, derruba o Império. A China se torna uma república em 1912, mas o primeiro presidente da China, que é o Sun Yat-sen, ele dá a presidência para o Yuan Shikai, que era um general de um exército que inclusive lutou com os colonizadores safados durante a Revolução dos Boxers. Não, da Revolução dos Boxers? E agora? Acho que foi a Revolução dos Boxers. Mas enfim, o Sun Yat-sen dá a presidência para esse cara e a China vira uma zona, vira uma bagunça por senhores de guerra. Senhores de guerra, um monte de latifundiário que tinham muita grana e tinham exércitos particulares. Era basicamente anarcapitalismo. Os caras tinham exército particular e começaram a controlar umas áreas da China, né? Então, a China, não é que a China não deu um respiro. O Yuan Shikai, nesse meio tempo, se declarou como imperador. Certo, mas desse período que a gente está falando, a China ainda era uma dinastia. Vivia as dinastias, e é isso, né? Remonta lá desde antes de Cristo até, né? É muito antiga essas dinastias, que, né? Umas mais prósperas, outras muito antes, outras menos, mas quando foi essa transição, né? Quando é que a China deixou de viver essas dinastias para passar a ser um estado moderno? Foi mais ou menos nessa época da Primeira Guerra? Como é que foi isso? E esse descontentamento, lógico que a população ficou descontente com isso, né? Não, e aí a gente pode dizer que esse descontentamento foi meio que uma centelha para essa transição, essa mudança entre as dinastias e o Estado moderno? Cara, já vou indicar um filme. Todo mundo tem que assistir esse filme. Todo mundo. Chama O Último Imperador. Vai mostrar todo esse processo de transição entre essa China do Império Chinês, da dinastia chinesa, para a China moderna, com caráter socialista. É isso que eu ia falar. Nossa, não, cara. Bom,
se bem que ele pode estar falando de outra coisa, mas cai o Império, vem a República da China e o Partido Comunista só vai vencer a Guerra Civil 30 anos depois, né? 40 anos depois. Seria essa revolução socialista que marcou essa transição da dinastia para um Estado moderno socialista. Não, né? Isso. Não, gente. Gente, a China estava destruída, né? Destruída, a China pobre, a China que a população passava fome. E isso abre espaços, né, para a criação de um outro cenário, uma quebra de paradigma, né? Uma quebra, uma cisão de uma China antiga para uma China moderna. E aí você teve, já início do século XX, tá? Aqui é um podcast, né, gente? Não é uma aula, eu não fico detalhando. Não, a ideia é que você tem um cenário panorama geral. geral. Panorama geral. Aí o que você teve? A criação do Partido Nacionalista Chinês, né, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Tá? Esse Partido Comunista sofria influência de quem? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Revolução Bolchevique e tudo mais. Influenciava. Cara, a China faz fronteira com a Rússia. Peraí, né? Vamos. Nossa Senhora, mano. Pois é, o Chiang Kai-shek, ele estava lá no começo do partido da Kuomintang, que não foi ele quem fundou, né? Ele se torna o líder em 1924, depois que o Sun Yat-sen morre, mas a revolução que levou a China a ser uma república foi em 1911, são 13 anos depois. O Partido Comunista Chinês só é fundado em 1921 e o Mao Zedong não era um dos líderes do partido. Ele vai se tornar um grande líder do partido durante a Longa Marcha. Isso já nos anos 30. Tá? Então, né, não é bem isso aí, né? O Mao Zedong, inclusive, ele tinha uma disputa interna dentro do partido, porque ele vem de uma família de camponês, o pai dele tinha lá um pedaço de terra, mas não era rico, né? Tinha uma vida ok. E tinha gente do partido que era de Xangai, já era um polo de manufatura, né? De fábricas. Então, esses caras achavam, a gente tem que trabalhar com o pessoal das fábricas. E o Mao Zedong, não, a gente tem que calçar criar nossas bases no campesinato. A gente tem que ir para lá e até porque 90% da China morava na zona rural. Então, ele não era antes da Grande Marcha e não era assim uma unanimidade nem depois do fim da Revolução. Sim. Então, esse partido queria... E outra coisa, ele fala ali, né, que a União Soviética apoiava o Partido Comunista. A União Soviética apoiava a Kuomintang no começo, porque a Kuomintang era um partido nacionalista, mas também tinha uma ala esquerda. Então a União Soviética também apoiou esses caras. E, inclusive, quando é formado o Partido Comunista Chinês, a União Soviética meio que empurra o Partido Comunista Chinês para se juntar com a ala esquerda da Kuomintang, para eles terem mais força, para reunificar o país e tal. Instaurar na China, inicialmente, a mesma estrutura política que foi instaurada na União Soviética. E aí você teve uma guerra civil entre os nacionalistas os comunistas. Nesse primeiro embate, quem sai vencedor foram os nacionalistas. Em 1927, em abril de 1927, estava rolando... o Partido Comunista e a ala esquerda da Kuomintang já tinham organizado muitas greves. Porque eles estavam ensinando os trabalhadores sobre legislação, direitos trabalhistas, educação, a lei, escrever, etc. E em 27 eles estavam se organizando para fazer greves grandes em Xangai. E Xangai, nesse momento, tinha muita influência estrangeira, né? Tinha lá, Xangai foi dividido no meio, tem um riacho em Xangai, no meio de Xangai, metade ficou para os franceses, metade ficou para o britânico, estadunidense, italiano, etc. Que chama International Settlement. Eu não sei como é que é isso em português. Eu esqueci já como é que é isso. Mas, enfim, tem a concessão francesa e tem o assentamento internacional, sei lá. E eles estavam organizando um monte de greve. Essa galera da ala mais direita da Kuomintang, que se juntou com um monte de empresário e falou assim, olha, isso aí tá errado, hein? Tá errado. O Chiang Kai-shek, que estava voltando da marcha para o norte, porque eles tinham ido para o norte do país para reunificar o país, eles voltam para Xangai e eles começam a matar comunistas na rua.
Mais de 5 mil comunistas foram mortos em março, não, num dia só, em abril de 1927. Tem vídeo no YouTube disso, tá? Eu não vou postar aqui, não vou mostrar porque é violento, mas tem. Dá para achar. E aí, nisso, o Partido Comunista rompe com a Kuomintang de vez, e aí começa a Guerra Civil. Aí você teve a grande marcha, né? A longa marcha de Mao Tse Tung e dos comunistas para o interior. Então teve um embate, a Primeira Guerra Civil, eles perderam e eles bateram em retirada. E ficaram no interior, vamos falar assim, no interior da China, tá? Nas áreas rurais. Isso mesmo. E lá Mao Tse Tung ganha essa ideia do grande líder. Isso. Porque ele consegue professar aquilo que ele pensava para essa nova China para as pessoas mais pobres, né? As pessoas mais simples. Então ele começa a ganhar essa ideia de grande líder, né? Então ele bate em retirada, mas foi uma retirada estratégica. Mas nisso tudo, você tem a Segunda Guerra Mundial. Foi uma retirada estratégica. Ou a gente sai correndo ou a gente morre, né? Basicamente era isso. Aí você tem a invasão japonesa. Na Manchúria. Quando o Japão invade, tanto comunistas como nacionalistas falam, cara, a coisa tá complicada para nós. Eles se unem. Então não foi assim não, né? O Japão invade a Manchúria em 31 já. Né? E aí em 37 eles inventam uma desculpa para invadir de vez a China. Né? Eles já tinham também tomado Shandong. O Chiang Kai-shek ele não queria se juntar com o Partido Comunista. Tem um general, que eu não me lembro do nome, ele tem uma história bem interessante, inclusive. Ele sequestra o Chiang Kai-shek, leva o Chiang Kai-shek, acho que para Nanjing, e fala o seguinte: olha, mano, a gente só vai te libertar a hora que você se juntar com o Partido Comunista para criar uma frente ampla contra os japoneses. Eu não lembro agora quantos dias o Chiang Kai-shek fica preso, né, nesse sequestro, mas em algum momento ele decide, né, ok, beleza, vamos se juntar. Esse general que prendeu o Chiang Kai-shek ficou em prisão domiciliar pro resto da vida. Eles se unem. Aí você tem a união desses dois grupos para lutar contra o Japão. Então eles lutam contra o Japão, que aí eu acho que eu vou até falar mais especificamente disso mais para frente. Tá? Eles vencem o Japão, entre aspas, né? Todo mundo sabe da participação estadunidense em toda essa história. Participação estadunidense foi lançado as bombas atômicas. A participação que realmente acabou com o Japão foi a União Soviética, que é quando quando eles invadem Berlim, acaba na Europa Ocidental, a União Soviética larga todo mundo para cá. Mas assim, um troço absurdo, um volume de gente, tanque de guerra, assim, um troço absurdo. E o maior exército japonês, o mais bem treinado, o mais bem preparado, estava na Manchúria. E eles tomam um cacete da União Soviética, porque a União Soviética veio com muito sangue nos olhos. Um exército gigantesco, gigantesco. E dali, os japoneses olham e pensam, bom, acabou, né? Acabou, o que a gente vai fazer agora? Nosso maior exército foi pro saco? Acabou, né? Bomba Hiroshima, em Nagasaki, e isso, né, enfraqueceu demais o exército japonês, que favoreceu ali dentro do território chinês, da China, uma retomada dos chineses dos territórios perdidos para o Japão. Tá. Pós Segunda Guerra Mundial, volta a ter a treta. Volta a ter a treta entre comunistas e comunistas. Isso. Mas aí você já tem um novo mundo. Você tem um mundo bipolar, você já tem uma Guerra Fria se iniciando. Sim. Então, os comunistas receberam ainda mais apoio de quem? Dos socialistas soviéticos. Da União Soviética. Então, eles chegaram fortões para esse embate contra os nacionalistas e venceram. Na verdade, nossa, mas tá muito, né? Falta muita informação importante aí, até na forma como explicar um pouco de informação que ele está pensando, né? Não é porque a União Soviética deu muita força. Nesse processo da Grande Marcha, o Partido Comunista Chinês, eles vão mais para o norte, na província de Shanxi, e lá eles arregimentam mais de 3 milhões de pessoas, sabe? 3 milhões para lutar por eles. E lá era perto, é perto da Manchúria. O exército soviético acaba com esse exército japonês na Manchúria, pega esse armamento e dá para o Partido Comunista Chinês.
Os Estados Unidos, eles viram que isso ia acontecer, eles tentaram mover forças nacionalistas o mais rápido possível para lá, para que eles pudessem tomar esses armamentos antes, mas não deu tempo. Os Estados Unidos mandaram navio, mandaram avião, tentaram de todo jeito, mas não deu tempo. Então, o Partido Comunista, que estava gigantesco, né, com milhões, literalmente milhões, né, de membros, e gente querendo lutar, gente com sangue nos olhos, tipo, eu não quero mais, eles enxergaram no Partido Comunista, isso aqui pode trazer harmonia para a nossa vida. Pega um monte de armamento novo, avião, arma, tanque de guerra, tudo que os japoneses deixaram para trás, e acabou. Não deu o Partido Nacionalista. Venceram, fundaram a República Popular da China. Os nacionalistas se refugiaram para uma ilha, que é a ilha de Taiwan, que é treta até hoje. Taiwan. Com o apoio dos Estados Unidos, eles conseguiram se fortalecer ali na ilha e impedir a retomada da ilha pelos comunistas. Nem impedir na época, né? Porque naquela época o Partido Comunista Chinês não tinha marinha. E aí nasce essa China comunista de Mao Tse-tung, tão controversa, né? Aqui no Brasil, o povo ainda acha que a China de hoje é a China maoísta, comunista. Não. Comunista nunca foi, né? Nunca existiu um país comunista. É outra China. É isso aí, né? Assim, ele é um professor de geografia, então eu vou dar um desconto que ele deixou passar muita informação importante aí, falou umas paradas que não estão certas, né? Mas tá visto, né? Tá visto.